Nos últimos meses, a Bolsa Americana tem alcançado máximos atrás de máximos, estando pela primeira vez na história acima dos 5.000 pontos e parece não querer parar de subir. Muitos investidores estão entusiasmados com isso, já que estão com a sensação de que é fácil ganhar dinheiro na Bolsa, mas muitos também estão preocupados em saber se está tudo demasiado a tocar e se vale a pena investir neste momento. Ainda por cima, levando em consideração que os juros do Banco Central Americano ainda estão muito altos e que no final do ano vai haver eleições presidenciais nos Estados Unidos, o que pode fazer movimentar bastante o mercado. Neste vídeo vamos ver então se, mesmo assim, é uma boa altura para investir ou não. Vamos lá. Riquinho, não podia começar o vídeo sem pedir o teu like, não é? Para ti é de graça, mas para nós tem um valor muito, muito grande, acredita. Por isso, clica no botãozinho que está aqui em baixo. Vamos então dar uma olhadela no SP500, o índice das 500 maiores empresas americanas. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima para que possas saber tudo sobre ele. O SP500 é a grande referência do mercado financeiro a nível mundial, por isso quando dizemos que a bolsa está em máximos históricos, estamos a referir-nos a ele. Então, podemos ver que nos últimos 12 meses ele teve uma subida de mais de 30%, o que é realmente impressionante. Foi dos 4.000 pontos até mais de 5.000 pontos. Se olharmos desde o início do ano, ele já teve uma subida de mais de 9%. Se tirarmos aqui o zoom ao gráfico e olharmos para o seu comportamento desde 1984, vemos que ele está no seu máximo de sempre, está no seu máximo histórico. Ou seja, as empresas que o compõem nunca valeram tanto quanto agora. Aqui, em 2021, ele teve à volta dos 4.600, 4.700 pontos, mas agora já vai bem acima disso. E é aqui que alguns investidores começam a ficar receosos, já que se nós olharmos para outros ciclos históricos, geralmente, pouco depois de atingirmos o máximo, a bolsa entra em queda. Foi o que aconteceu na crise de 1929, onde pouco tempo depois de termos atingido o pico máximo, caiu 86%. Na Black Monday, em 1987, vimos o mesmo padrão, tendo caído 30%. Na bolha das .com, que aconteceu no início dos anos 2000, depois de uma bolha de alta impulsionada pela ascensão da internet, o mercado caiu quase 50%. Na crise financeira de 2008, a mesma coisa, depois de um pico veio uma queda de mais de 50% e na pandemia, depois de um grande ciclo de alta, atingiu o máximo à volta dos 3.200 pontos e sofreu um abalo de 20%. Mas obviamente que não é apenas por o mercado atingir um topo histórico que ele depois cai. Às vezes pode estar anos a fio em máximo atrás de máximo e devido ao contexto económico ou a um evento sistémico, como foi a pandemia, ele sofrer um abalo. Neste gráfico, cada pontinho representa o máximo histórico do SP500 desde 1950. E o que podemos ver é que, normalmente, após atingir o máximo histórico, ele atingiu novamente várias vezes por diversos meses ou anos seguidos. Então, isto aqui já nos traz um insight, não é? É que atingir o máximo histórico não quer dizer nada. Não é para ele atingir um pico que tu deves ponderar em parar temporariamente de investir só pela expectativa de uma possível queda muito em breve. Não faz sentido isso. Ninguém tem uma bola de cristal capaz de prever o futuro. Olha-se aqui, em 2013, no primeiro máximo histórico depois da crise financeira, tu tivesses decidido parar de investir aí. Tu tinhas perdido uma das maiores altas históricas que durou até 2020. Mas há uma coisa que nós temos de ter sempre em mente, que é a economia passa por ciclos e as crises são inevitáveis. Mais tarde ou mais cedo acabam por acontecer. Nesta imagem nós vemos os grandes ciclos de mercado das últimas décadas. A azul vemos os bull markets, ou seja, os mercados de alta, e a laranja vemos os bear markets, que são os mercados de baixa. Então, nos períodos os bull markets duraram mais tempo, noutros menos tempo, mas a queda acabou sempre por acontecer. Mas é interessante nós vermos este dado que está aqui em baixo, que diz que, em média, os mercados de alta duraram 51 meses e deram um retorno de 151%, enquanto que os mercados de baixa duraram 11 meses e caíram 34%. Ou seja, olhando para a história, o mais importante é nós mantermos no mercado, não é? Já que sempre que surge um tombo, em média, ele não dura muito tempo e acaba por passar. Pode assustar e causar algum pânico por vermos o nosso portfólio a cair, não é? Mas temos de ter a capacidade emocional de pensar que é algo apenas passageiro. Também há um efeito de certa forma comum em períodos como este que estamos a viver, em que o mercado bate máximo atrás de máximo, que é o efeito manada. Quando as pessoas veem que o mercado não para de subir, a tendência é isso, dar mais vontade de investir e colocar mais dinheiro, não é? Para participar nessa festa, digamos assim. Quem nunca ouviu um amigo dizer que, comprei tal ação ou tal criptomoeda porque não para de subir, eu já estou a fazer montes de dinheiro, e tu também acabas por ficar com vontade de comprar. Esse é o efeito manada, em que a maioria dos investidores caminham no mesmo sentido, devido a todo o otimismo e
entusiasmo que existe. Nesses momentos começamos a ver notícias na televisão, nos jornais, nas redes sociais, no YouTube, a falar sobre a alta do mercado, sobre a subida das ações, o número de investidores na bolsa começa a aumentar e tudo isso faz o mercado subir ainda mais. Este é um indicador muito interessante chamado de Fear and Greed Index, que mostra o sentimento atual dos investidores na bolsa americana. Se formos traduzir à letra, significa índice de medo e ganância. Quanto mais perto de zero, mais pessimista está o mercado, e quanto mais perto de 100, mais otimista ou ganancioso ele está. Neste momento está com 69 pontos, o que significa um sentimento muito positivo, não é? De otimismo e ganância. Nesta fase não é então expectável haver uma grande queda, já que o sentimento do mercado é de querer comprar mais. Mas é importante realçar que tudo o que é demais também não é bom. Todo esse otimismo e efeito manada em que o mercado está acaba por gerar algumas sobrevalorizações, ou seja, algumas empresas começam a valer excessivamente mais do que aquilo que elas realmente valem. Então, não é porque a bolsa atingiu um recorde histórico que tu deves comprar qualquer coisa, com a premissa de que é garantido que vai subir. É sobretudo nestas alturas que tu deves fazer uma análise ainda mais cuidadosa e detalhada aos teus investimentos para comprares ações de boas empresas negociadas a preços justos. Nesta fase de alta pode ser mais difícil encontrar esses casos, é verdade, mas ainda assim existem alguns, sobretudo nos rates, na minha opinião. A subida dos juros por parte do Banco Central americano afetaram muito negativamente os rates, pois como o seu modelo de negócio é muito assente em alavancagem, a sua dívida acabou por ficar mais cara. Isso levou a que os investidores tivessem ficado mais receosos com a sustentabilidade das empresas e dos dividendos que elas distribuem. Com a expectativa da possível descida de juros já este ano, alguns rates já se começaram a valorizar, mas outros ainda não, e estão negociados a autênticas pechinchas. Ainda esta semana eu fiz um investimento considerável na Realty Income porque considero estar a um preço muito bom. Em relação às ações, aí sim, neste momento é bem mais difícil encontrar bons negócios. Uma das ações que tem tido um desempenho galopante nos últimos meses e muito impulsionada pelo efeito manada é a Nvidia. A mega empresa de processadores, que tão bem se tem posicionado no mercado de inteligência artificial, já subiu mais de 80% desde o início do ano. Repara neste pico aqui no gráfico histórico. É uma coisa absurda e que mostra a alta popularidade desta ação nos últimos tempos. Muitos analistas defendem que ela está extremamente cara e se nós olharmos apenas para o indicador PL, que é o indicador de preço sobre lucro, ela está a 73 vezes. Isto significa que os investidores estão dispostos a pagar 73 vezes os lucros gerados nos últimos 12 meses. Isso é um sinal de alta expectativa para a empresa e para os resultados que pode ter no futuro, sobretudo ao posicionar-se como um dos principais players mundiais na área de inteligência artificial. Mas ao mesmo tempo também pode ser uma expectativa conduzida em grande parte pelo efeito manada e pelo FOMO, Fear of Missing Out, ou seja, o medo de ficar de fora e perder uma oportunidade de ganhar dinheiro. E durante este ano 2024 vamos ter as tão famosas eleições presidenciais americanas. Será que o Biden vai ser reeleito ou será que o Trump vai voltar ao poder? Ninguém sabe ainda, mas que isso pode afetar os mercados financeiros, pode. Mas a boa notícia é que em anos de eleição, normalmente a bolsa fica em terreno positivo. Podemos ver aqui neste gráfico todos os anos de eleição desde 1928 até 2016. Diz aqui que os presidentes que ganharam, independentemente de ser democrata ou republicano, o que podemos observar é que em apenas 4 anos de eleições a performance do S&P 500 foi negativa. Então, se no decorrer deste ano não houver nenhum evento de cisne negro, ou seja, um evento raro, imprevisível e de grandes proporções, é expectável que a bolsa continue na sua trajetória ascendente e positiva. E obviamente também há outro fator que pode vir a ter muito impacto no desempenho no mercado, que são as taxas de juros. Desde julho do ano passado que o FED tem mantido a taxa em 5,5%, o valor mais alto desde 2001. E só não baixaram ainda a taxa por cautela com a inflação. A inflação tem estabilizado nos 3%, mas o objetivo do FED é baixar mais um pouco até aos 2%. Segundo as estimativas do mercado, é provável que na reunião de junho o FED baixe os juros para um intervalo de entre 5% a 5,25%. E o facto dos juros baixarem é algo muito positivo para a Bolsa de Valores. Porquê? Porque quando os juros estão altos, os investidores tendem a migrar o seu dinheiro da bolsa para os títulos públicos, já que estão a render bem e é um investimento mais seguro. Por outro lado, quando os juros baixam, acontece o inverso, ou seja, o dinheiro começa a migrar para a bolsa de valores, já que os títulos públicos deixam de compensar tanto. Mas é importante dar nota de que, normalmente, a bolsa antecipa esses movimentos futuros, então é muito provável que neste momento ela já esteja a precificar pelo menos as primeiras baixas de juros. A conclusão que eu deixo aqui é que eu jamais deixaria de fazer os meus investimentos só porque o S&P 500 atingiu novos máximos históricos. Como a longo prazo a bolsa e a cotação das ações acompanham o crescimento económico, quanto mais a economia cresce, mais máximos históricos vão haver. É natural que isso aconteça. Espero que tenhas gostado do vídeo e não te esqueças de deixar o like e partilhar com os teus amigos lá nos grupos do WhatsApp. Um abraço e bons investimentos.